Olá, turma. Olá, professor Ellison. Meu nome é Edna Ferreira. O tema do meu relatório de estágio 2 é o treino funcional no contexto do futebol. O objetivo desta videoaula é agir em conjunto, proporcionando ao futebol moderno um maior fortalecimento e equilíbrio muscular, potencializando o rendimento de forma complexa e específica. O treinamento funcional vem ganhando cada vez mais ênfase e mais dimensões na sociedade. É realizado por todas as faixas etárias, incluindo crianças e adolescentes. Com isso, a prática do treinamento praticado com este público também aumentou significativamente por conta das pessoas estarem mais em casa, por conta da pandemia do coronavírus. Os propósitos para, de fato, o treinamento ser funcional devem ser baseados no desenvolvimento físico, conforme as atividades diárias e as demandas da modalidade esportiva, no caso futebol. As divergências devem ser consideradas no que se refere ao treinamento funcional e sua aplicabilidade para jovens no futebol em fase de crescimento e desenvolvimento no treinamento precisa ser organizado. As características individuais se relacionam diretamente à funcionalidade para a prática esportiva e com isso é necessário entender os aspectos que tangem o treinamento funcional com jovens para uma exposição segura, para assim compreender os benefícios da abordagem funcional amplamente difundida e realizar o treinamento funcional baseado nos princípios e com finalidades no âmbito do futebol. Para excelência na atuação com jovens atletas, trataremos dos pontos referentes ao treinamento funcional com jovens no futebol, enfatizando os conceitos e as caracterizações do treinamento funcional. A abordagem funcional com jovens no futebol proporciona ao desenvolvimento físico e reduz a incidência de lesões. O treinamento funcional atua em diversas vertentes e no futebol tem sido tratado com zelo. O intuito de realizar o treinamento com uma abordagem funcional com jovens no futebol é mirando a potencialização das capacidades físicas. Com isso, é necessário entender os aspectos inerentes a esta abordagem, para a partir de seus benefícios aplicar o treinamento de maneira organizada para uma prática assertiva. Os efeitos e benefícios do treinamento funcional são variados. Nunes, ele ressalta que uma das finalidades é controlar o sistema musculoesquelético, sem esquecer o sistema sensório-motor, e proprioceptivo enfatiza que os jovens visa o desenvolvimento global nas várias capacidades físicas e sendo implementado nas idades fulcrais. O desenvolvimento dos adolescentes é, sem dúvidas, exteriorizado. Moura destaca que o treinamento funcional atua na evolução de jovens atletas, tornando-os mais eficientes, tendo menos lesões e suportando mais tempo sem se desgastar fisicamente durante a partida. Monteiro Evangelista afirma que os adultos e as crianças não estão estabelecendo boa eficiência neuromuscular, flexibilidade dinâmica e força funcional, aumentando as disfunções e o surgimento de lesões. Nesse sentido, Nunes sugere que utilizar como resistência o peso corporal é uma prática fundamental na formação de jovens em atividades diárias e nas modalidades esportivas, contribuindo para o rendimento esportivo. Essa modalidade, presente na atualidade no mundo do fitness, assim como os efeitos da abordagem funcional em jovens, são benefícios para a condição física e cognitiva dos adolescentes. A realização do estágio foi na perspectiva de 2 semanas na Academia G-Fitness noturno matutino de segunda a sexta, de 8h30 às 11h30, com um total de 3 horas diárias e 15 horas semanais, com sua localização na Avenida José Sarney, 210, Mauro Fecuri, em São Luís do Maranhão, funcionando de segunda a sexta, de 6 às 22 horas, sábado das 8 ao meio-dia. Com uma metodologia fundamentada no movimento, na saúde e na performance, atendendo a todas as faixas etárias, apresenta uma estrutura física e organizacional favorável para o segmento das atividades propostas no estágio. Amplo espaço com 2 pisos, térreo e superior, que são exploradas as modalidades coletivas e individuais acerca do treinamento
No espaço inferior, térreo, são realizados treinamentos individualizados conforme o objetivo de cada um. No superior, acontecem as aulas de dança, jump e demais aulas de modalidades coletivas. As atividades realizadas durante o turno matutino consideravam os treinos referentes aos aspectos técnicos e táticos do jogo no campo. As atividades específicas no treinamento funcional aconteciam no turno vespertino, conforme o modelo adaptado às atividades realizadas. Estas estão descritas no quadro 1. Período manhã e tarde, de segunda a domingo. Durante o final de semana, no período da manhã, haveria as competições e no período da manhã, no domingo, também haveria as competições. E no período da tarde, haveria o repouso, tanto no sábado quanto no domingo. E foi aplicado o TFAM, que é o treino da aprendizagem do movimento, que o TFM é o treino de mobilidade e estabilidade, e o TFCM, treino das capacidades motoras integradas, e o TT, que é o treino técnico e tático. A vivência do estágio, antes de colocar em prática tudo o que foi desenvolvido e aprendido, realizamos pesquisas sobre a temática de um planejamento das ações, sendo esta uma fase importante que nos forneceu base para o processo de ensino-aprendizagem e treinamento, que é EAT. Para o início das atividades, foi realizada uma conversa com o professor regente do estágio sobre o que havia sido explorado sobre esta temática e com este público. A partir daí, se estabeleceu uma rotina de atividades com exercícios selecionados adequadamente, atendendo às funcionalidades dos indivíduos. Com isso, foi proposta uma sequência metodológica de exercícios para o treinamento e a ênfase abordado às atividades diárias e a performance no futebol. Neste momento, buscou realizar o TF, que é o treinamento de força, com enfoque no desempenho e a redução de lesões, conforme o quadro 2. A liberação miofascial, mobilidade articular, estabilidade estática dinâmica, ativação, repadronização dos movimentos e força, potência e flexibilidade muscular. A mobilidade articular é a liberdade dos movimentos articulares e a estabilidade estática dinâmica, controlar o movimento. Ativação e repadronização dos movimentos é fortalecer as conexões neuromusculares padrões de movimento. E a força, potência é força funcional para habilidades esportivas. Baseando no modelo de microciclo do TF, adaptado para jovens no futebol durante a temporada, e no sistema de treinamento metodológico, os treinamentos foram elaborados visando a melhora das capacidades físicas de maneira ampla, dentro da sequência descrita no quadro 2. O treinamento seguiu com a liberação miofacial para a melhora da flexibilidade muscular, em posterior exercícios para a modalidade articular, que propicia a amplitude de movimentos e livre de restrições, e durante esse movimento, para o desempenho físico, a necessidade de gerar um controle motor através da estabilidade, podendo esta ser desenvolvida de maneira dinâmica e estática, conforme a especificidade do futebol, e que assume um papel fundamental. Após essas fases, momento de organizar as ações musculares, e isto acontece através da ativação neuromuscular e padronização de movimentos, que adiante serão potencializados para o rendimento esportivo. E, por ser conseguinte, finaliza a sequência dos exercícios para maximizar a performance, entendendo as demandas que o futebol exige. As ações rotineiras e decisivas com a força e a potência são trabalhadas. Esta sequência metodológica para abordagem com o TF atende a metodologia desenvolvida na concedente de estágio, o que tornou o desenvolvimento do estágio prático e com boa fluência. As considerações finais: o desenvolvimento de uma abordagem funcional no treinamento com jovens no futebol integra muitos fatores. Buscar o desempenho esportivo, a melhora nas atividades diárias desses indivíduos requer um engajamento em sua realização. A prática do estágio proporcionou, através da observação, uma percepção abrangente. No decorrer do estágio, dentre várias práticas desenvolvidas, a observação foi fundamental. A partir da análise do contexto em que se estava inserido, foi possível definir qual perspectiva de desenvolver as atividades do estágio, assim selecionando o público de crianças e adolescentes com a temática de expansão no mercado fitness.
O treinamento funcional relacionado ao futebol, a vivência do estágio agrega fatores indispensáveis na atuação profissional. Por esse intermédio foi possível absorver o entendimento da prática profissional e as diversas maneiras de intervir para atingir os objetivos. Isso aconteceu devido às situações nas quais fomos desafiados e, diante destas, criamos soluções e caminhos seguros. Um dos maiores desafios ao traçar os objetivos para guiar o desenvolvimento das atividades foi quanto aos aspectos que envolvem o referencial teórico. Este tipo de trabalho com crianças e adolescentes vem sendo desenvolvido e investigado, assim sendo moldado. Porém, foi possível atingir o objetivo de entender e aplicar o treinamento para jovens no futebol com abordagem funcional, visando o desempenho e com melhorias em atividades diárias. A abordagem funcional do treinamento com jovens no futebol possibilita diversas formas de atuação e intervenções. A realização do treinamento nessa perspectiva de abranger uma prática sistematizada para garantir, além dos resultados, um treino seguro e satisfatório. A melhora nas atividades diárias do desempenho físico-funcional no futebol e a redução de lesões no esporte são aspectos propostos e obtidos através dessa abordagem, que vem sendo estudada e que foi desenvolvida neste trabalho. As referências do trabalho e muito obrigado.